Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84, o mesmo Salmo que nós lemos hoje pela manhã, Salmo de número 84. Nós lemos essa palavra de manhã e queremos ler de novo agora aqui e continuar então a nossa reflexão nesse trecho inspirado da palavra de Deus. Salmo de número 84, não sei se vai aparecer aí na tela, na versão revista e atualizada eu vou ler aqui, Salmo de número 84. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos ler juntos o verso 12, irmãos? Vamos ler juntos? Ó Senhor. Amém, queridos irmãos? Esse é o texto da palavra de Deus. Nós começamos a nossa reflexão hoje de manhã aqui nesse texto da palavra, nesse salmo, e nós vimos que este salmo aqui, ele é um salmo que celebra a peregrinação dos filhos de Israel até Jerusalém para a adoração no templo. É um salmo que faz referência aos peregrinos, aqueles judeus que estavam dispersos em vários lugares do mundo. Eles estavam dispersos e uma vez por ano, pelo menos, eles iam então para Jerusalém, eles iam em grupos de peregrinos para Jerusalém, para adorar a Deus no templo em Jerusalém. E quando esse momento de ir para a adoração lá em Jerusalém chegava, quando o tempo chegava, esse era um tempo de muita alegria e de muitas expectativas. E o Salmo nos fala então o salmista aqui, nessa canção e nessa oração, ele fala das etapas dessa peregrinação. Ele descreve aqui as etapas dessa jornada. E o Salmo, no original, ele está dividido em 3 partes. Do verso 1 ao verso 4, ele fala do desejo do salmista de ir para Jerusalém para adorar. Do verso 5 ao verso 8, a segunda etapa, ele fala do caminho, da jornada em si. Começa com o desejo, e aí ele fala do caminho, ele fala do vale árido, que nessa jornada, os filhos de Deus, na sua jornada em direção à casa de Deus, eles muitas vezes vão encontrar momentos difíceis, o vale de Baca, o vale árido,
E ele fala então desse caminho que muitas dificuldades apresenta muitas vezes. E a terceira etapa que ele fala aqui é quando eles chegam em Jerusalém. Finalmente chegamos, que vai do verso 9 até o verso 12. Do verso 9 ao 12, agora o peregrino está lá, na presença de Deus, e ele fala assim: contempla, ó Deus, olha e contempla o rosto do teu ungido. Eu prefiro estar aqui na porta da casa de Deus, ele chegou, do que permanecer nas tendas da iniquidade. Essas são as etapas da peregrinação. E por que isso é importante? Porque nós somos peregrinos, nós vimos isso de manhã, nós somos peregrinos. Nós também estamos numa jornada na nossa vida. E o salmista aqui, ele faz algumas declarações neste salmo. Algumas declarações que animam a nós também, peregrinos, nessa caminhada espiritual, na nossa caminhada de fé, que muitas vezes, onde nós encontramos muitas vezes dificuldades. Nós temos o anseio de estarmos juntos de Deus, mas encontramos muitos obstáculos. E às vezes, nessa jornada, nós somos tentados a desanimar. Às vezes, nessa jornada, nós cansamos. Nós enfrentamos períodos de aridez, de seca, de escassez. E aí o salmista faz algumas declarações aqui, neste salmo, que mantém também a nós, que animam o nosso coração, que nos enchem de confiança. E hoje de manhã nós vimos uma primeira declaração que o salmista faz, é que ele diz que a minha segurança está no Senhor. Para nós, peregrinos, nós temos que lembrar na nossa peregrinação que na presença do nosso Deus nós podemos ter segurança para as nossas vidas. Amém, irmãos? E eu não vou repetir a mensagem da manhã, essa foi a mensagem hoje de manhã, sobre a nossa segurança em Deus, e como o salmista descreve com imagens, essa confiança que eu e você podemos ter. Agora, quero ver uma outra declaração que ele faz aqui, que os peregrinos precisam ter no coração, e que nos enchem de ânimo e confiança. Uma outra declaração que ele fala é que no Senhor nós podemos encontrar força para continuarmos. Amém, irmãos? No nosso Deus, na presença do nosso Deus, nós encontramos a força que nós precisamos para continuarmos fiéis nessa caminhada e nessa peregrinação. Ele diz: a minha força está no Senhor. Primeiro ele diz: a minha segurança está no Senhor. Mas agora ele diz: a minha força está no Senhor. E nós vemos isso agora na segunda etapa do Salmo, quando ele descreve a jornada do verso 5 até o verso 8. Vou pedir para você ver na sua Bíblia aí. Do verso 5 ao verso 8, ele diz o que no verso 5? Vamos ler juntos o verso 5? Vamos ler juntos? Bem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está onde? Está em ti. Ele está falando com Deus aqui. Isso é uma oração e é uma declaração que ele faz. Feliz, feliz, bem-aventurado significa feliz. Feliz o peregrino, feliz o filho de Deus, que em Deus encontra a sua força para continuar na sua caminhada de um modo fiel. Feliz. E meus irmãos, como nós precisamos dessa capacitação do poder de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Nós precisamos. Nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos dessa força do Senhor, nós precisamos dessa capacitação nas nossas vidas, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós temos força, até que a gente tem, mas a nossa força é o quê? É muito limitada, é muito breve.
nós precisamos da força do Senhor. A palavra de Deus diz que, à medida que a gente vai vivendo, quando nós somos jovens, nós temos uma quantidade de força, não é verdade? Quando a gente é jovem, nós temos um grau de energia, um coeficiente de energia. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, o que vai acontecendo com a nossa energia? O que vai acontecendo com a nossa força? Vai diminuindo. Vai diminuindo. Os irmãos da melhor idade sabem. É uma coisa comum para os irmãos da melhor idade, vão dizer assim, vão dizer, é verdade. É comum, a gente vai ficando idoso, e eu já estou ficando também idoso, né? Já passei dos 51, já não é mais uma boa ideia isso, né? Isso aí já começa a ficar uma má ideia, 51 para frente, né, irmãos? Eu já estou com 51 e pouco, e a gente vai perdendo a paciência com as coisas, não vai? Você já viu assim, pessoa que vai ficando idosa e vai ficando sem paciência? O que é impaciência, irmãos? É falta de energia. Paciência é falta de energia. Olha, irmãos, tem coisas que há 30 anos atrás eu aguentava, mas hoje com 51 eu não aguento mais. Tem conversa que eu falo assim, vai que é tua, Tafarel. Eu passo para outro, falo assim, vai que é tua, aguenta aí, porque eu não aguento. Esse tipo de coisa, eu não tenho mais paciência para isso daí. A nossa energia vai secando. Isso é um fato da vida. Sem dizer que as pressões da vida vão sugando a gente, não é verdade? E eu não sei se é porque a gente vai envelhecendo, né? Mas parece que as pressões hoje estão muito maiores. Cobranças, estresse. E aí a nossa energia, ela vai secando. Ela vai secando. Porque é um fato da vida. E a palavra de Deus nos diz que os jovens que são símbolo de força, os jovens que são símbolo de energia, em Isaías 40 diz que até os jovens de exaustos caem. Porque nós, seres humanos, a nossa força, ela é uma força limitada. E bem-aventurado, feliz é o homem cuja força está em Deus. E do Senhor ele recebe essa capacitação na jornada. Nós precisamos buscar isso nas nossas vidas. E o Salmo aqui nos chama a atenção para esse fato. Precisamos, meus irmãos, dessa força do Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios 4,16. O apóstolo Paulo falando disso que nós acabamos de falar aqui. Vou pedir para abrir lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Paulo dizendo aqui, ele faz uma descrição de uma série de lutas e de uma série de questões, e ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o que, irmão, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele continuava firme na sua fidelidade a Deus, nessa peregrinação, porque Deus capacitava renovando o homem interior, porque o homem exterior, à medida que a gente vai vivendo, vai o quê? Vai se corrompendo, vai enfraquecendo. O nosso corpo vai perdendo a capacidade, vai perdendo o movimento, vai perdendo energia. O homem exterior vai se corrompendo, mas nós temos uma bênção, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos uma promessa que o homem interior pode se renovar a cada dia. Renovar, de glória em glória. No Salmo 84, aqui que nós lemos, ele diz que vão indo de força em força. Com essa força que vem da graça de Deus. Veja o que diz
uma oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Éfeso, Efésios 3,16. Efésios 3,16, é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo, e ele diz que ele está fazendo essa oração de joelhos diante de Deus, por aquela igreja. E o que é que ele pede para ele pede para Deus, para aqueles irmãos da igreja lá da Ásia. Ele diz assim: para que, segundo a sua riqueza em glória, segundo a riqueza gloriosa de Deus, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo ora para que a igreja, segundo o glorioso poder de Deus, para que cada um seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo no seu homem interior. Por quê? Porque nós precisamos dessa capacitação. Amém, irmãos? Nós precisamos disso nas nossas vidas e na nossa peregrinação. Aqui no Salmo 84, o salmista diz que nós, na nossa caminhada e na nossa experiência de vida, nós vamos passar por geografias difíceis. Vamos passar por momentos muito difíceis. Ele diz aí, no Salmo 84, versos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Esse homem, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Na nossa peregrinação nós vamos passar pelo vale árido. Na nossa peregrinação, nós vamos passar por períodos de seca, de escassez, desse calor aqui multiplicado por 10, e sede. Nós vamos passar por momentos difíceis, momentos desafiadores. O vale, algumas versões antigas dizem o vale de Baca, que alguns teólogos traduzem como vale de lágrimas, o vale árido, o vale de lágrimas. Isso faz parte, irmãos, da nossa geografia. Mas bem-aventurado o homem cuja sua força está no Senhor. Do Senhor ele recebe essa renovação para a sua vida, porque ele atravessa esse vale. Ele atravessa esses períodos. O Senhor, diz aqui, Ele nos fortalece. Feliz é esse homem. Feliz é esse homem que recebe do Senhor essa capacitação que vem dEle. Por quê? Porque com essa capacitação, essa força, ela traz firmeza para o nosso coração. Ela traz firmeza. Ele diz aqui que o homem cuja força está em ti, diz que o coração dele se encontra com os caminhos aplanados. Os meus pés estão no vale, mas o meu coração está no plano. Amém, irmãos? Isso é uma bênção. O meu momento pode ser um momento de luta, mas o meu coração, ele está firme no Senhor. Os pés estão passando por uma geografia seca, dura, difícil, mas o coração está andando no caminho aplanado. É isso que esse poder de Deus faz no nosso coração. É feliz esse homem que se fortalece no Senhor. Ele é feliz porque esse homem transforma o vale num manancial. Amém? Olha o que diz aqui o texto. Além do coração se encontrar por um caminho aplanado, ele diz assim: o qual, passando pelo vale árido, faz desse vale um manancial. É o homem que faz isso. Que bênção. Que bênção, meus irmãos, quando nós nos fortalecemos em Deus. Aqui está dizendo que a força do Senhor me dá condição para eu extrair bênçãos dos sofrimentos. Eu transformo o vale num manancial. Eu
transformo o mal em bem. Eu olho para a crise, eu vejo a crise, mas por causa dessa graça de Deus na minha vida e eu me fortalecendo em Deus, eu tenho condição de transformar a crise em oportunidades e fazer com que aquilo que num primeiro momento é um caminho desastroso se transforme numa bênção, num manancial. Vale é um buraco, né? A ideia é mais ou menos a seguinte: quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, e eu estou atravessando um vale, o vale é um buraco, mas no poder de Deus eu posso transformar o vale numa cisterna, num manancial cheio de água. Ele diz aqui que vindo de bênçãos o cobre a primeira chuva, reserva água. Não é bênção só para mim, mas é mais, eu recebo bênçãos e chuvas de Deus, mas eu, mais do que receber bênçãos, eu me torno uma bênção, porque eu transformo o vale num manancial. Que coisa boa, que homem feliz é esse, de transformar crises em oportunidades. Isso, meus irmãos, é algo que é uma promessa que Deus faz para nós. Que interessante, né? O apóstolo Paulo, ele transformou crises em oportunidades. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele atravessou o vale árido. Ele foi preso injustamente, mas as suas prisões viraram oportunidades para proclamar o evangelho de Jesus. Ele, através das suas prisões, aqueles caminhos áridos, ele teve oportunidades de pregar o evangelho em lugares e de modos que ele jamais teria, se não fosse através daquelas circunstâncias que ele não teria escolhido. É um vale seco, mas quando nós somos capacitados pelo Senhor, a crise se transforma numa oportunidade de bênção para as nossas vidas, e isso é maravilhoso. E ele diz aqui que esse homem é feliz porque ele vai indo de força em força. Olha o que diz o verso 7, e eu acho isso maravilhoso, é uma expressão singela da palavra, mas eu acho linda. Diz assim: vão indo de força em força. Feliz é esse homem porque ele vai indo, na peregrinação ele não para, ele vai progredindo. Isso é de força em força, é a cada dia. Cada dia o Senhor nos capacita. Cada dia Ele nos dá a sua graça, o seu poder, de modo que a gente possa continuar caminhando em frente de um modo fiel. Por isso, ele grita aqui, ele proclama para todos os peregrinos: a minha força está no Senhor. Eles vão indo de força em força, e eles fazem isso até o fim. Ele diz aqui: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Completa a jornada. Irmãos, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor nos capacita para que essa obra que Ele começou seja completa. E essa é uma grande notícia para nós que estamos aí no caminho da peregrinação nas nossas vidas. Vai indo de força em força. E eu acho isso maravilhoso. Eu queria perguntar para você hoje: você está precisando de renovação de força, dessa força no teu coração, irmão? Você está precisando hoje dessa renovação, dessa força? Você, aí no teu coração, você já cansou, ou você está se sentindo incapaz de enfrentar muitas coisas. Irmãos, eu acho maravilhoso como Deus nos capacita.
E muitas vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe como o Espírito Santo está nos dando a condição da gente ir um pouquinho mais, porque Ele nos deu um pouco mais de força. É de força em força. Eu costumo ver aqui nessa imagem aquele milagre da transformação da água em vinho que Jesus opera. E para mim, ali, numa linguagem simbólica, nos ensina exatamente isso. Caná da Galileia diz que acabou o vinho. Acabou o vinho. O vinho era o símbolo da alegria. Acabou o vinho na festa de casamento. Maria disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Agora está tudo aguado. Só tem água. Não tem mais vinho. A alegria acabou. A festa vai terminar. E talvez você que me ouve hoje, você diz assim: pastor, eu estou com a sensação de que acabou o vinho, pastor. Está acabando a alegria. Eu não sei se, eu não tenho mais assim, em mim eu não vejo assim força para continuar. E aí a gente leva isso para Jesus. A gente leva isso para a presença do nosso Deus. E Ele de força em força nos capacita para completarmos essa obra. E Ele renova a nossa força. Ele renova o nosso coração. Por isso que o salmista diz aqui, ele faz uma oração nesse momento, ele diz: Senhor, verso 8, ele diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. E o Deus de Jacó, que é o Deus que nós estamos servindo, o Deus de Jacó é o Deus da aliança. É o Deus da aliança, aliança com Jacó. Jacó que não era o melhor dos homens. Jacó que estava fugindo do irmão. É o Deus da aliança com homens imperfeitos. Deus fez uma aliança conosco. Nós não somos perfeitos, mas Ele tem uma aliança conosco. E Ele promete, irmãos, nos renovar de força em força nessa caminhada. Estamos numa peregrinação, diz o salmista. Nós também, todos nós. E o salmista, ele proclama de modo maravilhoso: a minha segurança está no Senhor, por isso eu sigo. A minha força está no Senhor, por isso eu posso continuar seguindo hoje. Amém, irmãos? A nossa energia vai embora, precisamos dessa renovação. Quero orar com você, quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui, nesse momento. Eles vão nos ministrar uma última canção. Enquanto eles se preparam, eu quero orar com você, quero orar por nós. Vamos ficar em pé? Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma, ela tem sede e anseio por Deus. E hoje, fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor. Se você hoje sente que você precisa dessa renovação, faça como o apóstolo Paulo que ora, que diz que ora, que clama, pedindo que Deus, conforme a sua riqueza em glória, o seu poder glorioso, através do seu Santo Espírito, renove a nossa força no nosso homem interior. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, sua caminhada, e que você experimente, meu querido irmão, experimente na jornada que segue, de força em força, a capacitação para continuarmos caminhando de um modo fiel ao nosso Deus, em todas as geografias da nossa vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque a Tua palavra
A tua palavra faz essa promessa de que do Senhor nós vamos receber a capacitação. O Senhor conhece quem aqui está se sentindo, Senhor, sem energia, cansado. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece cada um, quando os desafios que cada um tem diante de si e a sensação que às vezes nós não vamos conseguir, Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor, de força em força, o Senhor nos capacita, de fé em fé, de glória em glória, o Senhor nos visita. E aí nós chegamos, cada um, chegamos a Sião, completamos essa jornada pela graça do Senhor, porque é tudo pela tua graça. Não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada irmão e cada amigo que entrou aqui nesse lugar. O Senhor conhece como anda o coração de cada um. Cada peregrino, Senhor, filho teu, na jornada que entrou hoje aqui ou que está me ouvindo agora, talvez em casa, pela internet. O Senhor conhece todo o cansaço do coração. Renova hoje. Renova-nos, Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti. E obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá a graça de seguirmos em frente, de força em força, a cada dia. Às vezes nós nem sabemos como, mas do Senhor nós recebemos a capacitação para seguirmos vitoriosamente na nossa caminhada. Louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.